Samir foi o primeiro. Boa noite. Tudo bem? Olá. Boa noite. Oi, Lu. Tudo bem? Boa noite. Como vocês estão, que maravilhosos. Muitas pessoas querem aprender a escrever, pelo visto, não é mesmo? Olá. Amanda, tudo bem, Amanda? Ei, Bernardo. Ô, B, que saudade de você, querido. Tudo bem? Ivo Brandão Rocha, meu professor de inglês sempre presente. Alguém escreveu. Eu não, eu só tô com curiosidade. Que sincero. Olá, tudo bem? Hoje falaremos sobre a arte de escrever bem. Teresina está com você. Olá, Teresina. Da caravana de onde? Diga para mim. Duvido acertar meu nome. Wickson. Eu também duvido. Será que eu acertei? Diga para mim. Janaína com Y. Que coisa boa. Evelyn, Y. Olá. Tudo bem? Diva, muito obrigada. Belo Horizonte, a minha cidade. Todos querem aprender a escrever. É uma necessidade, né? Transforma a vida. Caravana de Montes Claros. Ai, eu adoro o Pequi. Adoro o Pequi. Olá, vírgula chiquíssima. Precisamos colocar a vírgula. Chiquíssima é um vocativo. A palavra que você usa para chamar o outro deve ser sempre virgulada, um vocativo. São José dos Campos. Tudo bem, São José dos Campos? Estive aí recentemente, não é mesmo? Algarve, que chique. Balneário Camboriú. E aquela música Vai Descer para BC, diga para mim. Um chiclete, aquela música, não é mesmo? Los Angeles, Florianópolis. Pessoas de todo o mundo. Sergipe, Aracaju. São Bernardo do Campo, Itaúna. Curitiba, Blumenau. Vamos lá. Pegue a sua água, pegue o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta e venha. Piracicaba, o Rio de Piracicaba. Teoflotone, próximo a Belo Horizonte. Argentina, meu Deus, Feira de Santana. Amapá. Moscou. Você está brincando comigo. Moscou. Goiânia. Voltei de Goiânia agora. Uruará, Pará, Ribeirão Preto, Recife. 4.000 pessoas aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou desativar os comentários para que nós comecemos a nossa aula. Peço que você pegue o seu livro, o seu caderno. Livro não, o seu caderno, lápis, borracha, água. Peço que você fique em um ambiente um pouco mais silencioso para que você possa se concentrar, anotar e, de fato, apreender o que eu tenho para passar para você. Combinado? Então, vamos lá, desativando os comentários. Isso, muito bem. Eu preciso lhe perguntar algumas coisas. Você já ficou paralisado
Diga para mim. Você já ficou paralisado diante de uma folha em branco ou diante da tela do seu computador? Paralisado por não saber o que falar, por não conseguir escolher as palavras certas, por faltar a você vocabulário, paralisado porque você não sabe se há vírgula, se não há, porque você se sente inseguro com relação, por exemplo, à pontuação. Esse medo de errar não pertence apenas a você. Esse medo de errar é extremamente comum, esse medo de errar na escrita. E o mais interessante, a culpa não é sua. Você se sente culpado, eu sei. Você se sente culpado porque você já deveria ter aprendido, na sua opinião. Todavia, a verdade é que o sistema de ensino não ensina da forma correta. O nosso sistema educacional não ajuda. Se você fizer um exercício de sinceridade com você, você me dirá que o professor fingiu que ensinou e você fingiu que aprendeu. E qual é o resultado disso na sua vida hoje? Hoje que você é um adulto. Você tem dificuldades para escrever no WhatsApp, você tem dificuldades para escrever um e-mail, você tem dificuldades para se expressar. Aquela redação que você fazia com o título Minhas Férias ou Qual é a Importância da Água, aquela redação não ajudou no seu processo de escrita, você sabe, não ajudou. Mas eu tenho duas notícias para você muito boas. A primeira, a culpa não é sua. Você não tem culpa. A segunda, escrever não é dom. Escrever é trabalho, é técnica. Aliás, escrever não é um ato de inspiração. É um ato de transpiração, de um esforço que você faz a partir de técnicas que você aprende a partir de estudo. E eu, Cíntia Chagas, tenho o caminho para você. Comigo, com o meu modo de ensinar, você verá que escrever não é um bicho de 7 cabeças. Você entenderá que uma boa escrita, uma escrita fluida, uma escrita fácil, uma escrita elegante está ao seu alcance, muito mais do que você imagina. Então, por favor, fique aqui comigo até o fim. Fique aqui para que você consiga entender de uma vez por todas quais são os segredos daqueles que escrevem bem. Tudo bem? Eu prometo a você que hoje você sairá daqui muito mais confiante e, digamos assim, muito mais lúcido. Eu gosto dessa palavra. Lúcido em relação àquilo, e esse aquilo leva crase. É tão bonito colocar crase em aquilo. Poucos sabem quando colocar. O acento grave, aliás, colocar o acento grave indicativo do fenômeno da crase. Porque o nome daquilo é acento grave, não é crase. Crase é um fenômeno lindíssimo em que ocorre a junção de uma preposição com um artigo. Pois bem, você sairá daqui muito mais lúcido em relação àquilo que fará com que você escreva bem. Sem ilusões. Hoje é o dia de acabar com as suas ilusões e também com seus medos, para que você entenda de uma vez por todas qual é o caminho. Eu sei que você me dirá, mas eu nunca fui bom em português, eu nunca fui bom com as palavras, eu nunca fui bom com nada disso, eu gosto de matemática, português é muito chato. Sim, é muito comum que as pessoas digam isso, eu sei. Talvez você me diga também que você trava na hora de escrever. Uma simples mensagem que não é para você, que você entra toda hora no Google para verificar se você está escrevendo da melhor maneira. Eu sei. Talvez você me diga também que escrever bem é algo que leva anos e que você, adulto, não tem mais esse tempo. Eu sei como é a vida. Sim. Talvez você me diga até que você tem vergonha
Sim, vergonha de, na sua idade, querer aprender. Será que eu consigo, Cíntia? Será? Será que eu ainda dou conta? Será? Nossa, eu tenho 45 anos, eu tenho 50, eu tenho 55, eu tenho 60, eu tenho 65. Será que escrever bem é para mim? Pois então. Pois eu lhe digo que escrever bem é para qualquer pessoa que queira escrever bem. E é muito bonito ver alguém mais velho se debruçar sobre o estudo de algo tão valioso para o nosso dia a dia, para a nossa imagem, para a nossa desenvoltura. Idade não é problema nesse caso. O único problema nesse caso é a falta de vontade. Aí sim. Eu tive um aluno, quando eu era dona de cursinho em Belo Horizonte. O nome dele saiu até no jornal, tá? Depois você pode pesquisar. Henrique Bastos. Depois digite no Google. Henrique Bastos, Estado de Minas, que é o nosso principal jornal lá na minha cidade, em Belo Horizonte. Henrique Bastos. O Henrique Bastos foi um dos poucos alunos que tirou 1000 na redação do Enem. E ele atribui essa nota máxima, não somente ao estudo, ao esforço dele, mas também e sobretudo a mim. O Henrique foi um caso muito interessante na minha vida, porque ele tinha TDAH, ele tinha dislexia, e ele não vinha de um colégio excelente, de notas excelentes, não. Era um aluno com extrema dificuldade. Extrema dificuldade. E preparar o Henrique para que ele tirasse uma boa nota foi algo, digamos assim, foi algo desafiador para mim. Porque eu tinha de lidar com ele parágrafo por parágrafo. Parágrafo por parágrafo. E ele nunca desistiu, ou seja, o rapaz tinha dislexia. Tem, né? TDAH. Português não era a matéria preferida dele, ele passou em medicina. Talvez já tenha até se formado, veja aí o ano no jornal. E no Brasil, pouquíssimas pessoas tiram 1000 na redação do Enem. Na época em que eu dava aula para o Enem, eram 40 pessoas no Brasil, algo assim. E ele tirou 1000. Ele tirou o total. Ou seja, se um rapaz, se um adolescente com essas dificuldades conseguiu escrever bem, e hoje, como eu não sei se ele já se formou, mas durante a faculdade ele me mandava mensagens dizendo que tudo que eu ensinei a ele tinha grande valia, grande serventia para a vida dele na faculdade. Então, o que eu vou ensinar a vocês aqui hoje é algo valioso para vocês, que já mudou a vida de alguém que tem muita dificuldade. Aliás, eu tive milhares de Henriques na vida. Eu mudei a vida de muitas pessoas com a escrita. Então, por favor, preste atenção no conteúdo que eu darei e comece a anotar. Vamos lá. Técnica milagrosa. Milagrosa, eu detesto quem faz isso enquanto fala, mas eu estou fazendo para enfatizar. Quando eu digo milagrosa com aspas, é porque de fato não há milagre. Técnica milagrosa número 1. Aquisição de vocabulário. Você se sentirá muito mais capaz para escrever se você ampliar o seu vocabulário. E aí eu vou evocar aqui uma pessoa que você conhece, é claro, não o Henrique, é uma pessoa pública, que é o Collor. Eu tenho uma história para contar sobre o Collor. Ouça. Eu entrevistei o Collor há alguns anos, e o motivo da entrevista foi o vocabulário do Collor. Porque caso você seja muito novo, talvez você não saiba, mas o Collor
é de um vocabulário impressionante. Ele tem um arcabouço vocabular que poucas pessoas têm. E é exatamente esse arcabouço vocabular que faz com que ele seja tão admirável do ponto de vista da oratória. O Collor chama atenção pelo vocabulário. E eu o convidei para uma entrevista. Ele aceitou. E durante a entrevista eu perguntei a ele: presidente, sim, nós devemos chamar o político pelo último cargo maior que ele ocupou. Sempre. Presidente, diga para mim. Mentira, eu não falei diga para mim. Presidente, como ter um vocabulário como o do senhor? A resposta do Collor: as pessoas se enganam quando elas pensam que um bom vocabulário vem apenas de leitura. Não, não é verdade. Eu olhei para ele e falei: não é verdade. Não é verdade. Um bom vocabulário vem sim da leitura, mas também e sobretudo de esforço para adquirir o vocabulário. Como assim? Ainda não entendi. E aí ele me disse: desde criança eu conservo o hábito, 5.000 pessoas, desde criança eu conservo o hábito de, ao me deparar com uma nova palavra, anotar a palavra em caderninhos, anotar o significado da palavra e obrigar-me a usar aquela palavra repetidamente até incorporar aquela palavra. Até fazer com que aquela palavra se torne algo muito comum para mim, muito normal para mim. Foi essa a explicação que ele me deu. E eu ainda perguntei a ele, eu falei: presidente, mas diga para mim. Mentira, eu não falei diga para mim. Quando você debatia com o Lula, naqueles debates maravilhosos, aqui assistíamos. Falar aqui assistíamos é muito chique, você sabe. Naqueles debates maravilhosos, você já ia com as palavras prontas para xingar o Lula? E ele me disse: sim. Eu falei: mentira, ele é. E nós que assistíamos aqueles com crase, aqueles debates de casa, nós observávamos o Collor com aquele vocabulário lindíssimo, riquíssimo, e pensávamos: que homem inteligente, que homem preparado, que homem culto e tal. Sim, ele é inteligente, sim, ele é preparado, sim, ele é culto. E veja bem, você pode gostar do Collor ou não, do Lula ou não, isso não me interessa, não. Eu estou analisando o vocabulário do Collor como uma professora de oratória, apenas. Esqueça o lado político, talvez você o ame, talvez você o odeie, e isso não pode influenciar no seu aprendizado. Pois então, ele é inteligente, ele é preparado. Só que esse preparo não caiu no colo dele. Esse preparo não veio para ele, assim, da noite para o dia. Ele se esforçou, ele tomou a sábia decisão desde criança, talvez por influência do pai, da mãe, de um avô, de um tio, de um professor, talvez, não sei. Tomou a decisão de fazer essa ampliação vocabular. E aí entra aqui a minha sugestão para você, que poderá modificar completamente, preste atenção em mim, mande agora esta aula para as pessoas de quem você gosta. O que eu vou ensinar agora, se praticado, modificará completamente a sua qualidade vocabular. É o seguinte: a partir de hoje você terá a palavra de domingo. O que será a palavra de domingo? Aos domingos você escolherá uma palavra nova. Uma. E você usará essa palavra de um domingo até outro domingo, repetidamente, como se você tivesse um problema mental.
Exatamente. Como se você tivesse um grave problema mental. Você usará essa palavra de domingo a domingo o tempo todo. Vamos eleger aqui a palavra demasiadamente, que é um advérbio, que significa muito. Sinônimo de em demasia. Sim, vamos escolher essa palavra. Pois bem, você usará o tempo todo, principalmente com seu filho, porque você precisa ampliar o vocabulário do seu filho de uma vez por todas. Agora, cedo. Filho, o trânsito hoje estava demasiadamente caótico, meu Deus. Fiquei impressionada, filho. Olha, esse bolo está demasiadamente bom. A aula da professora Cíntia Chagas Marauquê, maravilhosa, lindíssima, com aquela pele de pêssego irretocável, chiquíssima, foi demasiadamente proveitosa. Entendeu? Filho, seu quarto está demasiadamente bagunçado. Assim, durante uma semana, o tempo todo. Ah, professora Cíntia Chagas, mas eu não tenho filho para praticar, eu não tenho marido, eu moro sozinha. Pois então, toda mulher encalhada tem uma amiga encalhada? Pratique com a sua amiga. Ora, você que é homem, a mesma coisa? Todo solteirão tem. Veja o meu machismo, eu chamei a mulher de encalhada e o homem de solteirão. Que coisa, né? Acabei de perceber. Nós nem percebemos. Pois então, perdoe-me. Pois então, pratique com as pessoas com quem você conversa. Pratique internamente. Observe um quadro como o quadro para o qual eu olho agora e pense: que quadro demasiadamente belo, não? Ao longo de um ano, meu amor, você terá adquirido aproximadamente 50 palavras. 50 palavras novas, E você usará essas palavras na sua escrita. Usará também, óbvio, na sua fala, no seu texto escrito e no seu texto falado. Veja o bem que você fará a você. Comece. Se quiser começar hoje, comece hoje. Eu gosto do domingo porque no domingo geralmente as famílias estão reunidas. Mas comece hoje. Que dia é hoje? Eu não sei. Terça, quarta, quinta? Acho que hoje é quinta, não é? Então, a palavra de quinta-feira. Faça isso por você. Faça isso pela sua família. Faça isso pelos seus. Tá? Ótimo. Então, essa é a primeira técnica milagrosa. Sim. Sabe por quê? Veja que interessante. Quando o Collor me contou isso, ele me disse que ele conservava esse hábito desde a infância. Quando o Collor era uma criança, não havia redes sociais, nem quando eu era criança. Ou seja, havia muito mais tempo para que as pessoas se dedicassem à leitura. As pessoas eram muito menos invadidas por informações o tempo todo, como somos. Logo, a apreensão vocabular era mais fácil. A apreensão de informações era mais fácil. Por quê? Porque hoje, como nós recebemos informações o tempo todo pelo celular, nós temos uma dificuldade infinitamente maior de memorização, de apreensão, entende? Então, se você não decidir, você precisa decidir. Se você não decidir hoje ampliar o seu vocabulário por meio de técnicas como a que eu acabei de ensinar, você nunca o ampliará. Nunca. É por isso, meu amor, que você precisa de mim. Entendeu? Ótimo. Técnica número 2 para escrever bem. Ela diz respeito à argumentação. Como assim? Antes de passar para o papel, é necessário saber o que eu vou falar. Então anote aí. Como organizar as minhas ideias
para escrever um projeto, para escrever um relatório, para escrever um artigo, para escrever uma redação. Aqui há pessoas com objetivos muito diferentes entre si. Há pessoas que estão aqui porque querem escrever melhor um e-mail. Há pessoas que estão aqui porque querem passar no vestibular. Há pessoas que estão aqui porque querem escrever melhor um relatório. Há pessoas que estão aqui porque querem escrever melhor, de um modo geral, na vida. Ponto. Pois bem, anote aí. Todo texto é pensado antes. Você precisa gastar muito mais tempo. Veja que interessante. Você precisa gastar muito mais tempo pensando no que você irá escrever do que escrevendo. Você precisa montar um esqueleto para o seu texto. Mas como montar esse esqueleto? Anote, por gentileza, as perguntas que você fará a você mesmo. Quais são as causas? E quais são as consequências do fato? Sempre haverá um fato. Se pensarmos em uma redação de colégio, por exemplo, a obesidade, que é a doença que mais cresce no mundo, dizem. Quais são as causas da obesidade? Quais são as consequências da obesidade? Depois de pensar nas causas, você vai anotar todas que vierem à sua cabeça, tá? Anotei. O que é? Gente, o que é essa onomatopeia? Tchá. De onde eu tirei isso? Não sei. Anotei as causas todas que me vêm à cabeça sobre a obesidade. Anotei as consequências todas que me vêm à cabeça sobre a obesidade. Depois, você anotará, e anotar de qualquer jeito, tá? Com palavras-chave. 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 Se se tratar de uma questão em que possa haver lado positivo e lado negativo, uma questão polêmica, vamos supor que você tenha de falar de um projeto de lei relativo ao aborto, um projeto de lei relativo a algum tipo de legalização, são sempre todos legalização de maconha, não sei, um projeto de lei relativo a qualquer tema controverso. Então você procurará não somente as causas e as consequências do fato em si, mas também o lado positivo e o lado negativo. Anote, eu preciso procurar causas do fato, eu preciso procurar consequências do fato, eu preciso procurar o lado positivo do fato. Por exemplo, vamos falar de um tema mais leve, o aumento das multas. A lei seca, quando surgiu, nossa, eu era professora nessa época. As pessoas só se falava disso. Qual que é o lado positivo disso? Qual que é o lado negativo disso? Entendeu? É um exercício que você pode fazer em casa com temas diversos. E depois, você procurará também o passado e o presente. Você fará um confronto entre passado e presente da situação. O machismo na sociedade. Como era o passado? A situação da mulher na sociedade atual. Como foi o passado da mulher? Como é o presente da mulher? Entendeu? Então, veja bem. Causa, consequência, lado positivo, lado negativo, passado e presente. Esses 6... O que é isso, gente? Que o negócio tá brilhando aqui. Vocês viram isso? Fogos de artifício. Esses seis nortes já darão a você os argumentos de que você necessita. E você vai anotar as palavras-chave. Pois bem, depois de anotar isso, você pensará nas reflexões que você pode ter acerca desse assunto. E nas possíveis soluções também, se for o caso. Então,
Por exemplo, mulher. Como era o passado da situação da mulher, como é o presente da situação da mulher e o que se espera do futuro. Entende? O que se espera do futuro é uma boa reflexão. E aí você faz um texto todo voltado para a questão temporal. Eu tenho um amigo médico que escreve para uma revista de Minas Gerais. E ele precisava aprender a escrever bem, ele já escrevia, mas faltava a ele técnica de escrita. E ele adora, eu ensinei algumas para ele, ele adora fazer essa escrita temporal, como era o passado, como é o presente, o que se espera do futuro. Quando você pensa em causa e em consequência, se você resolver utilizar as causas e as consequências, será interessante que você dê soluções. E veja só como é óbvio, a solução está na causa. A solução está na causa do problema. O número de pessoas obesas aumentou consideravelmente no Brasil, isso é um fato. Qual é a causa dele? É a vida sedentária, é o fato de as pessoas estarem mais em casa? Então, a solução precisa resolver a causa. Solução resolve causa. Uma boa forma de se pensar. Feito isso tudo, que é o que as pessoas gostam de chamar de brainstorming, tempestade cerebral, eu não gosto desse nome em inglês, o que eu ensinei foi isso, eu ensinei a fazer a tal da tempestade cerebral. Feito isso tudo, você precisa decidir qual é o seu fio condutor. Eu quero falar só de causa e de consequência, eu quero falar de lado bom e de lado ruim, para fazer uma contraposição, eu quero fazer um texto mais temporal. E aí você vai escolher os argumentos, então você sai riscando, não quero, não, esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse sim. E depois de escolher esses argumentos, o que você fará? Você colocará uma ordem neles. E aí existe um consenso acerca do bem escrever, que é o seguinte: sempre prefira fazer o seu texto, seja lá qual for, do argumento menos importante para o argumento mais importante. Então vamos supor que você tenha percebido que o problema em questão, que a situação sobre a qual você quer falar, por exemplo, você é um médico e vai escrever um artigo sobre o excesso de cirurgias plásticas que as pessoas estão fazendo, o excesso de preenchedores, de botox e blá blá blá. E talvez você tenha entendido que você consegue argumentar muito melhor falando só das causas, explicando bem as causas. Então você pode fazer um texto com enumeração de causas. E aí você vai da causa menos importante para a causa mais importante. E no fim você pode fazer uma reflexão ou dar uma solução. É assim que funciona. E talvez você esteja pensando, tá, isso eu entendi, Cíntia, eu entendi como raciocinar para começar a escrever. Eu entendi que eu preciso colocar ali os argumentos todos que eu tenho, porque eu vou lidar com aquilo que eu tenho. Eu entendi que eu preciso criar uma estratégia, se é causa e consequência, se é lado bom, lado ruim, ou se é só destrinchar as causas, é uma boa também, que é o que a gente chama de técnica de enumeração, ou se eu vou fazer uma linha temporal. Entendi que depois de fazer isso, eu preciso selecionar os argumentos que eu quero. Entendi também que depois de selecionar esses argumentos, eu preciso colocar esses argumentos numa ordem, e que essa ordem, obviamente, com exceção da linha temporal, que é passado, presente e futuro, essa ordem precisa ser do menos importante para o mais importante. Não é que precise, mas geralmente é assim que dá certo. Entendi isso tudo, Cíntia. Viu que eu repassei aqui com você, né? Tá. Agora, Cíntia, eu não sei é começar. A minha dificuldade está em começar o texto. Então, aqui vai uma dica preciosa, de ouro. Comece o seu texto
perguntando a você o que está acontecendo. Então, se você é um médico que precisa escrever um artigo sobre o uso excessivo de botox, de preenchedores e tal, você perguntará o que está acontecendo. O que está acontecendo é que as pessoas estão exagerando nos procedimentos estéticos. E aí, essa frase, as pessoas estão exagerando nos procedimentos estéticos, será transformada em uma bela frase. Você não vai escrever assim. Você escreverá de um modo mais elegante. Depois do advento tecnológico relativo à medicina estética, o número, entendeu? Aí vai. Outra forma de se começar é por meio de uma citação. Você cita o que alguém falou e depois depois de citar a frase, você tece um comentário sobre essa frase e contextualiza essa frase, esse seu comentário, ao cerne da questão. É uma boa opção também. Ou seja, o seu modo de começar precisa estar sempre atrelado à resposta para a seguinte pergunta: o que está acontecendo? Depois que você fizer a primeira frase com a resposta para a pergunta o que está acontecendo, você se posicionará ainda na sua introdução sobre o que está acontecendo. Então o médico faz uma primeira frase no artigo dele, dizendo que depois do advento dos recursos tecnológicos relacionados aos procedimentos, blá, 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 as pessoas estão exagerando, blá, 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 blá. E aí ele se posiciona. Essa prática, ainda que corriqueira, ainda que comum, pode gerar danos, causar danos, tanto para o aspecto psicológico, né? Tanto para questões psicológicas, tanto no que tange os aspectos psicológicos, quanto os físicos. E aí talvez você possa fazer um parágrafo só sobre os aspectos psicológicos que as pessoas desenvolvem com esse exagero e depois um outro só para os aspectos físicos. E depois, no quarto parágrafo, o ideal para um texto de 30 linhas, pensando no artigo do médico, são 4 parágrafos. E depois, no último parágrafo, ou você propõe uma solução para isso, ou você faz uma reflexão sobre... E a reflexão é muito interessante. Mas, Cíntia, meu problema não é começar, meu problema é terminar. A reflexão, ela nada mais é do que o que você pensa que ocorrerá diante do que você está vendo. E você nunca preste atenção em mim. Você nunca começa um texto sem saber o início, o meio e o fim dele. Quando você estiver aqui fazendo a sua tempestade cerebral, colocando aqui todos os seus argumentos, você já precisa escrever as palavras-chave da sua conclusão. Não se começa texto sem saber como terminar. Você precisa ter certeza de como você o terminará. E uma boa dica, repito, veja as causas. Vendo as causas, você consegue dar soluções, ou pelo menos refletir acerca, já que isso leva a sociedade a tal comportamento, parece que, e por aí vai. Tudo bem? Ótimo. Agora vamos à técnica milagrosa. O milagrosa é irônico, tá? Milagrosa número 3. Você precisa dominar aspectos sintáticos. Você precisa dominar aspectos sintáticos. Vamos entender isso. Você não precisa dominar tudo o que há de sintático da gramática. Mas o que é sintático, Cíntia? Eu nem sei. Sim significa harmonia. Tasse significa palavra. Então, tudo que é sintático diz respeito àquilo, de novo aquilo com crase, que cuida da harmonia entre as palavras na frase. Como assim, Cíntia?
A menina é bonita. Sujeito, a menina é bonita. Predicado. Bonita, predicativo do sujeito. É, verbo de ligação. Entendeu? Menina, núcleo do sujeito. Isso é uma análise sintática. Eu analiso a relação que as palavras estabelecem entre si. Ele comprou uma bola. Sujeito, ele. Predicado, é o resto. Comprou uma bola. Entendeu? Comprou, verbo transitivo direto. Uma bola, objeto direto. Eu adoro fazer isso. Assim como as pessoas que gostam de matemática gostam de resolver problemas, eu adoro fazer isso. Pois então, é necessário que você domine a relação que essas palavras estabelecem entre si em uma frase. Quando você passa a entender a relação que elas estabelecem entre si, você consegue construir frases mais sofisticadas, mais belas, mais elegantes, e você consegue se expressar melhor. Falando em política, eu já entrevistei também o Michel Temer 2 vezes. Tanto ele quanto o Collor são excelentes na língua portuguesa. O que chama atenção no Collor é o vocabulário. O que chama atenção no Temer é a qualidade sintática das frases que ele profere. É impressionante como o Temer escreve bem. Ele me deu até um livro. O Temer escreve muito bem. Por quê? Porque ele conhece a função das palavras. Exemplo. Aliás, antes de dar o exemplo, você sabia que o QI da população tem diminuído? E sabe por que o QI da população tem diminuído? Porque o vocabulário da população tem diminuído. A partir do momento em que o vocabulário de alguém diminui, e a partir do momento também em que eu passo a escrever apenas frases muito curtas, frases muito simples, simples não, simplórias, que é o que nós escrevemos nas redes sociais, no WhatsApp, tudo muito abreviado, tudo desse jeito. A partir do momento em que o meu cérebro começa a se programar para escrever frases muito simples e para escrever sempre os mesmos vocábulos, escrever e falar, eu diminuo o meu QI. Claro. A partir do momento em que eu não tenho um recurso, um arcabouço vocabular amplo para me expressar, eu deixo de ser uma pessoa inteligente. É óbvio. Se eu não conheço as regras sintáticas do meu próprio idioma, eu me expresso mal. Será que as pessoas não veem isso? E isso vai diminuindo o meu QI. Claro. Veja que interessante, olha só. O que você acha da seguinte frase? Chegou às férias. Chegou às férias. Ei, estou feliz. Chegou às férias. Um erro grave de português. Um erro sintático grave, gravíssimo. É. Porque o sujeito aí é as férias. E o verbo concorda obrigatoriamente com o sujeito. Chegaram as férias. As férias chegaram. As férias chegaram. Chegaram as férias. Sim. Só que a forma como você aprendeu o que é sujeito, o que é predicado, é muito ruim. O seu professor, coitado, não soube fazer tão bem, né? Senão você não estaria aqui, é claro. Veja como eu ensino o que é sujeito e o que é predicado. E depois diga para mim. Há quem diga, sujeito é aquele que pratica ação verbal. A janela foi quebrada por Pedro. O sujeito é a janela e ela não praticou ação verbal nenhuma. É. Sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Eu os declaro marido e mulher. O sujeito sou eu. Mas a declaração foi feita sobre o marido e a mulher. Logo, meu amor, a forma como você aprendeu é péssima. É. A forma boa é a minha. Veja só. Sujeito é a única palavra ou expressão capaz de modificar o verbo. Como assim, Cíntia? Não entendi. Sujeito
É a única palavra ou expressão capaz de modificar o verbo. Sujeito é anote. Sujeito é a única palavra ou expressão capaz de fazer com que um verbo vá do singular para o plural ou do plural para o singular. Aí você encontra o sujeito. Sempre. Em 100% das vezes. Então vamos lá. A menina comprou uma bicicleta. Qual é o sujeito? A menina. Por que eu tenho certeza disso? Porque se eu passar a menina para o plural, as meninas, imediatamente eu vou modificar o verbo. As meninas comprarão. Não é com a OTIL, não, hein? É com a M, pelo amor de Deus. Se você errar isso, eu o bloquearei. As meninas compraram a bicicleta, uma bicicleta. O sujeito é as meninas. Entendeu? Chegou às férias. Como assim chegou às férias? Chegaram. O que chegou? As férias, plural. Chegaram as férias chegaram. Entendeu? Veja que modo interessante de ensinar. Sujeito é isso. Sujeito é a palavra ou expressão que transforma o verbo. Sempre, sem exceção. Singular para plural, plural para o singular. Pronto. Você nunca mais vai errar. E o que é predicado? Professora Cíntia Chagas, perfeita, magnânima, linda, que eu tanto amo. O predicado é o resto. Olha que fácil. O predicado é o resto. O predicado é o resto. Retirou o sujeito, o restante é predicado. A menina saiu cedo. Sujeito, a menina, predicado, saiu cedo. Muito simples. Cíntia, o que é predicativo mesmo? Predicativo é a parte que caracteriza o sujeito. A menina é bonita. Sujeito, a menina é bonita. Predicado, predicado é o resto. Predicativo, bonita. Pronto. Mas bonita não é adjetivo, Cíntia? Isso é análise morfológica. É a análise da palavra sozinha. A palavra bonita é um adjetivo, sozinha. Mas quando você a coloca em uma frase, ela passa a ser o quê? Um predicativo. Entendeu? Tudo é o jeito de ensinar. E é aí, meu amor, que entra o meu curso, o Fale Direito Brasil. No Fale Direito Brasil, você aprenderá, sim, de modo mais simples, prático. Só a gramática da qual você necessita. Porque a gramática é deste tamanho. Imagine. Não, você não precisa saber aquilo tudo. Eu sei o que é necessário saber. Eu sei o caminho. Por exemplo, no curso Fale Direito Brasil, você aprenderá dessa forma. Você não imagina como eu ensino o uso dos porquês. Eu tenho um método para ensinar o uso dos porquês, meu amor. É impossível não aprender comigo. É impossível. O uso dos porquês. O uso do este, do esse, do aquele. O este, o esse e o aquele, os pronomes demonstrativos, têm 4 usos diferentes. Se não for legal, se não for... Sabia que legal já foi uma gíria? Enfim. Se não for legal, se não for leve, se não for interessante, se não houver uma musiquinha, se não houver um recurso mnemônico, se não for prático, se não for assim do meu jeito, meu amor, ninguém aprende. Você não sabe se é essa caneta ou se é esta caneta. Você não sabe se você deve usar o esse ou este na hora em que escreve. Se é para o passado, se é para o presente, se é para o que está mais próximo, para o que está mais distante. E a crase, então? Eu amo o jeito como eu ensino crase. É realmente muito bom. Porque o que ocorre? Os professores, quando ensinam crase, de um modo geral, dão muitas regras. Não ocorre crase antes de verbo. Não ocorre crase antes de pronome demonstrativo. Não ocorre crase... Não. Sabe como que eu ensino crase? Eu dou 3 regras gerais. 3. Com as quais você resolve 90% dos seus problemas de crase. 3 regras gerais. E depois eu dou algumas exceções.
algumas exceções. Exceções essas que você raramente usará. Mas com as 3 regras de crase que eu dou, você deixa de ter de decorar umas 30 regras de crase. Entendeu? Porque é raciocínio. Se você entende o que é crase, e quando eu dou aula de crase, eu uso a minha mão, eu mostro. É maravilhosa a minha aula, tá? Fora que no curso Fale Direito Brasil, você terá acesso também ao português corporativo, dicas de como ter um português melhor no ambiente de trabalho, há um módulo com o professor de literatura em que ele fala de alguns clássicos da literatura, ele analisa os livros, o professor Alisson, maravilhoso. O valor normal do Fale Direito Brasil é R$ 749. Mas, atualmente, ele está custando R$ 497, de 749 por 497. Ou R$ 51,40 por mês. R$ 51,40 por mês. Você tem 7 dias de garantia, ou seja, você pode se inscrever agora, passar o seu cartão agora, e daqui a 2 horas, amanhã ou depois, em 7 dias, falar, eu não quero não. Não gostei, não quero falar bem, não quero. E aí, seu dinheiro volta para você. Você tem 1 ano de acesso, você pode assistir do seu celular, do seu computador, você pode assistir a mesma aula 10 vezes. É um curso que já está lá, gravado, maravilhoso, maravilhoso. Eu estou lindíssima nele, inclusive com meu coque, bela. Será que eu consigo, Cíntia? Será? Até hoje eu não consegui. Até hoje você não conseguiu porque não foi comigo. É isso que você precisa entender. Ai, será que eu tenho idade? Eu já disse, meu amor. Não existe idade para o conhecimento. Ora. Esse hora é sem H. Ai, Cíntia, eu já tentei outros cursos. Sim, mas não foi comigo. Então dê essa chance a você, para que você finalmente tenha mais segurança com o seu idioma. Vou abrir para comentários, temos alguns minutos, e você que já tem certeza de que quer mudar a sua vida, você pode se retirar e ir para o link da biografia, da descrição do Instagram, clicar lá e se inscrever no Fale Direito Brasil. Ativei. Nenhuma pergunta até agora. Nada, gente. Nenhuma pergunta. Só aparece aqui assim pra mim. Fulano começou a seguir. Fulano começou a seguir. Não aparece mais nada. Fulano começou a seguir. Fulano começou a seguir. É impressionante, né? Eu realmente devo ter um magnetismo. Porque as pessoas veem que eu já fiz a venda e elas continuam aqui, olhando pra mim, esperando o que eu vou dizer. Nenhuma pergunta. Ou será que, como há muitas pessoas começando a me seguir, o Instagram não mostra as perguntas? Vocês estão me entendendo? Será que ele mudou a configuração? Não sei. Olha, começou a seguir, começou a seguir, começou a seguir, começou a seguir. Pois bem, muito obrigada. Que vocês tenham uma excelente noite. Saiam daqui agora. Por favor, clique lá. Quanto que eu falei que custa? Vou repetir para você não ter dúvida. R$ 51,40 por mês. R$50. Para mudar a sua vida, para que você fique chique-chiquíssimo. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia.
Espero que você tenha aprendido bastante e que você perca de uma vez por todas comigo o seu medo de escrever, de se expressar, de falar. Até o nosso curso. Até lá. Beijos!